de alimentação. Meu negócio não sofisticado. Tem alguém que muito bem. Grupo de colorinha em São Tarcísio. Grupo de jovens Caminho Novo. Muito bem. O segue-me. Catequese. Pastoral do Batismo. Deus abençoe. Para os nossos noiteiros, uma bonita salva de palmas. É uma alegria poder estarmos aqui e celebrar o Cristo Senhor nosso. Normalmente, hoje, quando eu ia para um sítio lá de Macaíba, eu ia para a missa com os jovens, e ele dizia: normalmente nós vamos para as comunidades para celebrar um padroeiro específico, Santo Antônio, São Francisco, Santa Luzia, Nossa Senhora, mas o nosso padroeiro aqui é o Santo Cristo. Celebramos o Santo dos Santos, na verdade, não é? Então, vamos entrando nesta metodologia a partir das leituras que ouvimos hoje. Na primeira leitura, retirada do livro do Levítico, o Senhor vai falar de todas as festas a serem celebradas durante o ano. E são festas todas em louvor ao Senhor, a Deus. Como esta festa que celebramos. Quem celebra uma festa, seja do Santo Cristo, seja de qualquer outro santo, ou de Nossa Senhora, a festa essencialmente é a Deus, pela intercessão daquele santo. Toda oração feita pelo cristão, por exemplo, se você reza uma Ave Maria, a Ave Maria que nós rezamos, ou qualquer intercessão que peçamos, é uma oração dirigida a Deus, mas pela intercessão daquele santo. Toda oração ela é dirigida ao Pai. Se nós ouvirmos a oração do dia que o Padre reza, quando diz oremos, todas elas são trinitárias. Ó Deus, e vai. E termina por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade, ali está a Trindade. Se fosse uma festa de Nossa Senhora, ó Deus, que pela intercessão de Nossa Senhora, normalmente as orações são assim. Ou seja, a missa, que é o maior ato de culto que o homem oferece a Deus, essencialmente ela é dirigida ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Toda oração cristã segue essa metodologia, dirigida ao Pai, no Filho, pelo Espírito. É trinitário. E Deus, na primeira leitura, o Senhor fala com Moisés, que fala ao profeta, ao povo, e fala na perspectiva de mostrar o caminho das suas solenidades, das suas festas. E o que é que isso quer dizer? Nós não fomos feitos para o mundo, nem para aquilo que o mundo oferece. Celebrar o Senhor nos lembra que nós somos feitos para Ele e que a nossa vida deve ser um ato de culto e louvor a Ele. Nós não devemos só celebrar o Senhor quando estamos aqui na igreja, quando nós estamos rezando um texto em alguma casa, em algum lugar. Nossa vida, essencialmente, deve ser um ato de louvor a Deus. Por que isso, Pai? Porque senão nós vamos reduzir os nossos atos de louvor a Deus às nossas orações pessoais ou à missa. Quando nós vamos? Isso é muito importante para entendermos o Evangelho que ouvimos. Nós muitas vezes reduzimos a nossa vida em relação a Deus a momentos específicos. Quantos de nós só deixam para rezar quando vai à missa no domingo? Quando vai? A nossa vida, quando eu digo que tem que ser um ato de louvor e oração a Deus, é porque a nossa vida tem que ser uma vida orante. Em tudo que façamos, façamos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Isso é essencial
para entendermos que o nosso caminhar, a nossa trajetória, não é à toa. Aquele ou o cristão que está no caminho do Senhor, que quer ir para o céu, deve fazer a sua vida um ato de louvor a Deus. Que as pessoas possam olhar para o cristão e ver nele resplandecer a glória do Senhor, a palavra dele. Já diria São Francisco: evangelize, pregue a palavra. Se for preciso, fale. Ou seja, a melhor forma de anunciar e de pregar a palavra de Deus é testemunhá-la, é vida. De que adianta eu estar falando, seja o padre ou qualquer um que esteja aqui a falar, pregar a palavra de Deus no ambão, no púlpito, dentro dessas quatro paredes, mas sair daqui minha vida é hipocrisia, porque eu não tento viver aquilo que eu digo. Da mesma forma, vocês que estão sentados, escutam a palavra de Deus, mas saem daqui muitas e tantas vezes parece que não ouviram. Tantos e quantos, eu nunca esqueci esse termo desde a primeira vez que eu escutei, tantos cristãos por aí que são pagãos batizados. Pagãos batizados. Receberam o batismo do Senhor, mas não vivem como cristãos, vivem como pagãos. Que a nossa vida não seja como uma pessoa do mundo. O que é o mundo? Quando a gente fala o mundo, do mundo, é tudo aquilo que está fora de Deus e do seu plano de vida e salvação. O mundo. O cristão não deve ser igual a quem é do mundo. O cristão deve ser aquele que testemunha, que resplandece a sua relação com Deus, plenamente. É assim que vamos entendendo, quando o salmista nos diz: exultai no Senhor nossa força. Exultai. A nossa força, o nosso resplandecer está no Senhor, em ninguém mais. Cantai ao Senhor salmos. O preceito de Deus, uma lei que foi dada a José, que em teu meio não exista um Deus estranho. Ou seja, nós sabemos de quem somos filhos, do verdadeiro e único Deus. Nós temos e devemos ter uma relação com Ele, para que dessa relação eu possa dar testemunho. Eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. Eu só posso falar de Cristo se eu tenho uma relação com Ele. Se eu não tiver uma relação com Ele, eu não o conheço, não posso falar em nome dele. É preciso ter uma relação com Cristo. E como se dá essa relação? Através da palavra, dos sacramentos e da oração. Tantas e quantas pessoas chegam para mim, seja nas confissões, seja nas direções espirituais, é muito recorrente e dizem: padre, minha festa se acabando, está pouco. O que é que eu faço? Aí eu pergunto: como é que está a sua vida de oração? Ah, padre, quase não rezo, quase não vou à missa. E quando eu rezo parece que nada faz sentido. Claro. Quem não tem diálogo com Deus perde a sua principal fonte de energia espiritual, de vivacidade. Por isso que o Senhor vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Se não se esforça para caminhar com Cristo, ser dele e que ele esteja em você, de onde e para onde você caminha? Onde você encontrará a sua esperança? Onde encontrará a força da sua fé? É o primordial, é entender o essencial na verdade. Onde está o Senhor? Ele está em nós de uma forma tão perfeita, muito mais do que no Antigo Testamento, no meio de profetas. Muito mais. Eu vou até ser ousado teologicamente. Muito mais do que ele quando se encarnou. Nosso Senhor está de uma forma tão perfeita que agora ele não caminha mais ao nosso lado ou fala por alguém. Ele está em nós. É diferente.
Nosso Senhor se encontra em nós de uma forma tão perfeitíssima, mais perfeita do que se fôssemos os apóstolos ou alguns discípulos de Jesus e olhássemos diretamente para Ele, pessoalmente. Igual os discípulos dele naquela época olharam. Não. Nosso Senhor está de uma forma muito mais perfeita, porque Ele se encontra em nós. Por isso que entendemos como São Paulo vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Mas muitos de nós ainda não reconhecem isso. Por isso que Jesus no Evangelho que nós ouvimos vai nos falar que o profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Nós ainda continuamos a dar descrédito às coisas de Deus. Quantas pessoas chegaram para mim ou para outras pessoas e disseram: o padre é muito novo, não tem experiência de nada. E meu Deus do céu, eu tenho tantos anos de casado, tenho tantos anos de vida, vou ter que me confessar para um padre de 27 anos. E meu Deus do céu, se a sua fé tiver no próprio miserável do padre, coitado de você e do padre. Nossa fé não está nem nas pessoas e nem nas coisas. Se a nossa fé não estiver em Cristo, não vale nem a pena estar aqui. Em Cristo, somente nele. Hoje nós celebramos também o dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, dos sacerdotes. Hoje é o dia do sacerdote. É o meu primeiro dia como sacerdote que eu celebro. Um pouco mais de 3 meses de padre. E logo de manhãzinho, quando eu acordei, celebrei a missa. A primeira missa me recordava. E logo eu fiz uma publicação, porque eu me lembrava do que Bento XVI falava: Deus se utiliza de instrumentos insuficientes para trazer a nós a sua graça. Quantos de nós ainda sentamos nestes bancos e não acreditamos nem na Eucaristia? Não acreditamos na Eucaristia. Eu digo nem no Padre. Nós vemos Jesus de 3 formas na missa. 3 formas: na palavra, na Eucaristia e no sacerdote. Você olhar para o Padre levantando aquele pedaço de pão que para nós se torna o corpo de nosso Senhor, é mesmo que estar na Santa Ceia sentado do lado de Jesus orando para Ele dividindo o pão. A mesma ceia, o mesmo Cristo, o mesmo pão, as mesmas palavras. Que nosso Senhor não possa olhar para nós e dizer isso. Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. E o Senhor possa encontrar em nós a fé, para que Ele possa operar. Nossos olhos vão olhar para a missa, para os sacramentos e dizer: é simplesmente um homem, é simplesmente um pedaço de pão. Mas é esse pedaço de pão, nesse pedaço de pão que Jesus escolheu estar para se perpetuar até o fim dos tempos. São João Maria Vianney, ninguém dava nada por aquele miserável. Era tido como burro, que faltava inteligência. Aí viam ele, depois que se ordena, uma multa para se ordenar, para a cidade de Arles, na França. Um vilarejozinho que ninguém dava nada. Ele converteu a cidade toda, que estava imersa nas drogas, na prostituição e nos vícios. Era uma cidade entregue ao maligno. Não à toa que o santo, o padre, ele sofria agressões físicas do demônio. E tantas vezes o demônio quebrou a cama dele, ele dormia mesmo no frio congelante da Europa, no chão. Passava horas e horas, dias após dias, no confessionário confessando seu povo. E ele converteu todo aquele povo. Tantos reis, rainhas e governadores formavam filas para se confessar com ele. Ele só queria ser padre. E foi. E aquele que ninguém dava nada se tornou o padroeiro dos sacerdotes. Logo de
manhãzinha, minha primeira oração foi essa: que eu seja como o cubra de aves. Terminei a missa, já ia correr para casa para tomar café, logo cedo. Aí uma mulher olhou para mim e disse: Padre, me confessa? Eu disse: eu confesso. Me sentei para confessar a ela, aí começou a chegar gente. E eu sozinho. Virgínia Nossa Senhora, me chegou assim. Aí foi quando eu lembrei do pedido que eu tinha feito na missa. E eu seja como um santo cura. Fiquei lá até o último penitente. Fui, tomei café e voltei para a igreja que uma pessoa veio para se confessar. Aconteceu de novo. E pega gente. Terminou as confissões já quase meio-dia. Padre, teve idoso para o Senhor dar unção. Eu fui dar unção. E por aí vai crescendo. Já vim dizendo a minha aí. Eu venho da comunidade, vim para cá de uma comunidade quase em Santa Maria, depois de Macaíba, lá no sítio. Mas as demandas são muitas. Macaíba, por exemplo, tem 60 comunidades. João Câmara, onde eu estava antes, tem 97. Então isso aqui é essencial para que entendamos a importância do sacerdote. A graça não é minha, o sacerdócio não é meu, mas é de Cristo. Eu sou só um entre os piores que ele poderia escolher e escolher. Não é de minha competência, é da dele. Olhemos para os sacerdotes e rezemos por eles. Eu digo, aliás, eu escutei que em cada janela do seminário há um demônio lutando para a queda daqueles que se querem entregar-se a Deus. E eu digo que atrás de todo sacerdote existem muitos que querem derrubá-lo. É por isso que o povo deve rezar pelos seus pais. E não digo rezar somente, deve amar os seus pais. Só sabe que é o padre quando se é padre. Só sabe que é o padre quem é padre. Nem a mãe do padre sabe o que é verdadeiramente ser um sacerdote. Ninguém tem consciência do que o padre abriu mão para ser padre. Até mesmo da sua própria vontade. Para ser um outro Cristo para o mundo. Para trazer o Senhor para o mundo. Para curar as enfermidades espirituais e corporais do mundo. De um mundo tão perdido. Sem esperança. Qual é o jovem com 27 anos de idade que é responsável por salvar a alma de centenas de pessoas? Na minha acolhida em Macaíba, do mesmo jeito que eu disse na minha acolhida lá em Macaíba, eu disse para o povo: eu e os outros dois padres da paróquia somos responsáveis por salvar a alma de vocês. Se as almas de vocês se perderem, é culpa nossa. Os padres olharam para mim e disseram: é verdade, padre. Para que a gente não se acomode com o sacerdócio da gente. Aí só me lembro, para finalizar, daquela cena lá do alto da Compadecida, em que estavam o padre e o bispo para serem mortos. O bispo querendo condenar o seu algoz. E o algoz pedindo perdão do padre. E o bispo: não dê, porque ele vai nos matar. E o padre disse: não, nós temos que perdoá-lo. Nossa missão é salvar as almas, mesmo que percamos a nossa. Salvar as almas, mesmo que percamos a nossa. Esse é o ministério do sacerdote. É de ser o Cristo, mesmo que sejamos negados, como Jesus foi negado. Mesmo que sejamos humilhados, cuspidos, mas a nossa missão é continuar de pé e firme. Porque devemos ser outro Cristo para a humanidade. Rezem pelos sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos todos de pé, meus irmãos e irmãs, e elevemos a Deus as nossas preces de filhos